Olá, meu nome é Diego Cupelo e você está no podcast Orlando no Bolso. Esse é o episódio número 1. Eu estou muito feliz em poder estar inaugurando, esse canal do Orlando no Bolso. Eu acredito que vai ajudar muito você e sua família, os seus amigos. Se vocês estão idealizando ou buscando aí informações para viajar para Orlando, viajar para Disney, então é mais um canal, é mais um lugar onde eu vou poder compartilhar um pouco da minha experiência, das nossas aventuras, de tudo que a gente vive e já experimentou e vai experimentar em Orlando e na Disney, né? E nesse episódio inicial eu tinha que trazer e eu tinha que falar sobre planejamento. Não adianta eu começar a falar da Disney ou mostrar para vocês como é a realidade se eu não falar de planejamento, que é a primeira etapa, não só da Disney, e Orlando, mas sim em qualquer viagem. Eu digo, assim, para os meus amigos e para as pessoas que eu conheço, assim, mais intimamente, eu digo que planejamento é o que falta pra gente, para tudo. Porque tem gente que não planeja nada, não tô falando de férias ou viagem, tô falando aí de um planejamentozinho bobo, nem que seja comprar um carro, comprar uma coisinha, ter filhos, enfim, tem gente que não faz planejamento nenhum e vai tocando, eu não consigo. E para você fazer uma viagem, é muito difícil você fazer, ainda mais para Disney, para Orlando, sem um planejamento. Então, esse episódio eu vou falar basicamente como é que funciona, quais são as etapas e o que você precisa reunir para fazer esse planejamento, para você ir um pouco mais tranquilo e não ter muitas surpresas, porque o maior problema e nosso maior vilão quando a gente está indo para uma viagem, ainda mais se for a sua primeira viagem de vida, vamos falar assim, é mais do que importante você ter um planejamento. A minha primeira viagem internacional foi uma viagem para Orlando, na verdade a gente fez Miami e depois Orlando, e eu fiz um planejamento de pelo menos um ano, porque eu não conhecia nada, eu nunca tinha viajado para fora, nunca tinha feito uma viagem internacional, então você imagina, eu não sabia praticamente nada de nada, não sabia nem como é que desde o comecinho, quando você já tá fazendo a viagem ali, do check-in e tudo mais, até você realmente de fato chegar no lugar e vivenciar tudo aquilo. Então foi a minha primeira vez. E eu posso trazer muita coisa legal e a importância desse ponto do planejamento, que é essencial e foi essencial para mim e para minha esposa, e deu tudo certo, graças a Deus. Beleza? Então vamos lá. Para você iniciar um planejamento, primeira etapa, a gente precisa definir a data. Isso é muito importante. Por quê? Claro, você vai me dizer, Diego, mas eu não tenho, minha família, eu só consigo tirar em julho ou dezembro ou janeiro. Beleza, se for o seu caso, não tem como escolher muito, Você tem que ir de acordo com a empresa que você trabalha, férias de filho, aí depende do seu perfil. Mas o importante é você definir bem a data que você vai, porque, assim, por mais que esteja sempre cheio a Disney, tem algumas ocasiões que você consegue driblar, se você tiver como, para você não pegar tão cheio, entendeu? Por exemplo, julho é uma data ruim, tanto pra gente quanto pra eles, lá pros Estados Unidos, porque é férias dele, então assim, tá iniciando o verão, então tá muito quente, apesar deles não gostarem muito de ir pro parque com o verão muito quente, aquele solão, mas tá todo mundo de férias e a galera curte bastante e a galera vai. Então, assim, se você conseguir jogar para agosto, tô dando um exemplo, uma ideia, você vai pegar com certeza o verão também, mas você vai pegar os parques um pouco mais vazios. Claro que vai estar cheio também, mas você consegue pegar não só os parques, mas Orlando em si todo, Não tô falando só da Disney. Beleza? Então, assim, primeira etapa aí que a gente precisa definir é a época do ano que você vai viajar e o período, como é que vai ser a tua viagem, Assim, a minha ideia e minha sugestão é que seja no mínimo aí uma disponibilidade de 10 a 12 dias, tá? Para você conseguir conhecer com tranquilidade, não só os parques, porque só os parques da Disney você já vai levar 4 dias, mas sim o restante do roteiro, que daqui a pouco a gente também vai falar. Então, de 10 a 12 dias é um período e um espaço bem legal e dá para curtir bastante. Beleza? Então aí é o primeiro ponto que você tem que levar em questão na hora do seu planejamento, tá? O segundo ponto aí é a questão do passaporte e visto. Se você não tem, que foi o meu caso, eu tinha o passaporte, mas eu não tinha o visto ainda. Já passei pela experiência também de ser negado. Em 2016 eu tentei tirar meu primeiro passaporte, não foi para Disney, era para ir para Nova York. Não deu certo, não consegui, foi negado, eu deixei um pouco de lado. E depois de 2 anos eu tentei de novo e deu tudo certo.
tá? Depois eu vou fazer um episódio só falando de passaporte, visto e algumas dicas de visto, o que você pode fazer para levar na entrevista, como você vai fazer, o que você vai falar. Eu vou falar e vou passar algumas dicas importantes. Eu não vou aprofundar muito nesse episódio, porque senão vai ficar muito longo só eu falando de visto. Mas é uma coisa que você precisa se preocupar, porque se você não fizer, não tem como. Então, você precisa fazer. E uma coisa importante, eu tô gravando esse vídeo agora 14 de julho de 2022. Se você tentar agendar por agora o seu visto, provavelmente você não vai conseguir, porque o consulado está bem cheio. A agenda está bem cheia por conta da pandemia. Então, provavelmente você só vai conseguir em 2023. E dependendo do lugar que você mora, né, dependendo da cidade, da capital, talvez só em 2024. Então, tem que ver como é que tá o agendamento, mas é uma coisa muito importante para você conseguir se planejar, né? Então, não tem jeito, tem que tirar da família toda e todo mundo tem que ter, bebezinho, criança, adulto, velho, todo mundo tem que ter, beleza? Então isso aí é o ponto crucial. Então tá, definiu? Basicamente aí, quando você definir a data que você vai, já tiver o visto na mão, porque também é uma coisa muito importante. Tem gente, como eu, tá? Vou dar o meu exemplo. Eu comprei a passagem, comprei o hotel, fiz tudo antes de ter o visto na mão. Assim, foi um risco que eu corri, mas não tinha muito jeito, porque era a nossa lua de mel, então o casamento já estava agendado, não ia como mudar, e a gente já tinha comprado também a passagem. Então, assim, não é uma coisa que eu recomendo. Então, o que eu recomendo hoje é que você só compre a passagem ou agende o hotel e tudo mais depois que você tiver o visto em mãos, tá? Porque pode demorar para aprovar, pode demorar a aprovar e depois você receber, pode ter várias questões que pode atrasar a sua viagem ou podem dar algum problema no seu planejamento, tá? Então, antes de fechar a passagem mesmo, de fato, é muito importante que você tenha já o visto em mãos. Mas a questão da passagem, que é o terceiro item que eu vou falar, é interessante para você já ir pesquisando, né? Mais ou menos, já que você já tem uma data na sua cabeça aí, quando você está querendo ir, quando você está querendo viajar. Se você já tem uma data, já está tudo organizado, você já consegue pelo menos fazer uma filtragem aí, dar uma pesquisada como vai ficar, assim, mais ou menos, né? Porque com um ano você consegue já medir mais ou menos os preços. Mas se passar disso, você não vai conseguir levantar esses dados. Mas se você tiver dentro de um ano de planejamento, você consegue levantar mais ou menos o custo da passagem. Então você já vai começar a pesquisar e vai colocar lá no teu planejamento. Você vai ter uma planilha, que é o que eu recomendo também para todo mundo, uma planilha, e aí lá nas colunas você vai colocar já o teu preço das passagens, tá? Muito dificilmente você vai nessa parte, quando você estiver procurando a parte de passagem, muito dificilmente você vai conseguir encontrar voos diretos baratos. Ainda mais agora, nesse ano 2022, que a inflação pegou muito forte e as passagens, assim, coisa de 60%, 50%, 70%, dependendo da aviação. Então tá um absurdo viajar agora, nesse ano. Então, assim, o que você conseguir de escala aí, por mais que às vezes tenha uma escala longa e tudo mais, mas se você conseguir de escala aí para diluir e ficar um valor um pouco mais barato, eu recomendo. Inclusive, assim, ir para Orlando direto às vezes fica mais caro do que você ir para Miami. E se você for fazendo uma viagem para Disney Orlando, Miami é muito, muito legal, muito interessante. E se você tiver tempo dentro do seu planejamento, eu recomendaria que você ficasse aí pelo menos uns 3 dias, 2 a 3 dias em Miami, porque é uma cidade muito gostosa. A primeira vez que a gente foi para Disney, a gente fez isso. Então todas as vezes agora todas as vezes que a gente vai agora, a gente também faz isso. Inclusive a gente está indo agora em outubro, depois da pandemia, graças a Deus a gente vai conseguir voltar a viajar para Disney, e a gente vai fazer isso aí. A gente vai para Miami, vai ficar 3 dias, depois vai para Orlando. Viajar de Miami para Orlando é super tranquilo. Em 2023 eles estão inaugurando o metrô. Um metrô não, um trem, né, que vai ligar uma cidade a outra, então vai ficar mais prático ainda. Então, assim, coloca no seu roteiro, se você conseguir, pelo menos uns 2, 3 dias em Miami. E depois, se o caso for voltar por Miami na passagem, não tem problema. Você vai para Orlando, depois volta para Miami. São só 3 horinhas de carro, é bem tranquilo. A viagem é super tranquila, é só reta, não tem muito mistério. Beleza? Então tá bom. Quarto item é a questão de hospedagem. Se você for ficar em Miami,
Você vai ter que escolher realmente um lugar para ficar. Eu recomendo ficar ali em Miami Beach, mas aí depende do financeiro, depende aonde você quer realmente ficar. Mas é porque é o mais clássico, né? Você vai para Miami, você quer ficar ali perto das praias e tal. Então, só que ali costuma ser um pouquinho mais caro, então vai depender da sua pesquisa e do seu bolso, beleza? E lá em Orlando, são muitos os lugares onde você vai poder se hospedar, tá? É claro que a maioria dos lugares legais são bem próximos à Disney, então assim, você pode ficar muito tranquilo que o máximo que você vai levar é 10, 15 minutos para chegar na Disney. Eu não recomendo agora você ficar pesquisando hotéis e os resorts da Disney, porque são muito caros. Tá, e quando eu falo muito caro, é papo de assim, você gastar R$1.000 ou R$1.500, 2.000 até 2.000 num hotel para, sei lá, 10 dias, 12 dias, e lá na Disney você vai gastar, sei lá, 8.000, 9.000, 10.000, 12.000. É tipo muito, muito mais claro. Claro que você tem outros benefícios, como você curtir toda a experiência da Disney, você tá ali, você ter o transporte gratuito da Disney para ir para os parques, você ter toda aquela magia de você estar além, né? Não é só indo para os parques, mas você também tá hospedado no resort deles. Mas são coisas que você tem que pontuar no seu roteiro e no seu planejamento financeiro, porque vai onerar muito, então é uma coisa que você tem que pensar. Tá? Depois eu vou fazer também um episódio só falando de hospedagem, lugares para você hospedar, algumas sugestões e lugares que a gente já ficou também. Então aqui eu só tô dando um macro para não ficar muito longo e você colocar também na sua planilha lá. E o interessante, porque não muda muito, né? Então se você botar 1 ano para frente, 2 anos para frente, o valor não vai mudar muito, então você já consegue ter mais ou menos um parâmetro de quanto que você vai gastar. Tá? Existem as opções de você também alugar casa. Eu nunca fiquei, mas pode ser que seja muito interessante dependendo da quantidade de gente que vá com você, ainda mais se você gosta de cozinhar e ter uma liberdade aí de uma casa mesmo, então pode ser que seja muito interessante alugar um carro também, beleza? Então tá, vamos lá. Quinto passo é a questão realmente dos roteiros dos dias e os parques que você vai fazer. Vamos lá, a parte de roteiro é muito importante, muito importante, que você coloque um parque intercalando com alguma coisa que você vai fazer. Por quê? É muito cansativo, se você ainda não foi para Disney. Se você já foi, você já sabe como é que é e como é que funciona o ritmo, né? Mas se você nunca foi, que eu acredito que seja o caso, porque você está me ouvindo agora e está buscando fazer um planejamento, você tem que entender que é muito, muito cansativo. É papo de você acordar às 6 horas da manhã, ir para os parques e voltar às 11 horas da noite. 10 horas da noite, 11 horas da noite. E andar o dia inteiro. Ficar em pé em fila. É muito, muito cansativo. Tá? Se não tivesse as filas, a gente faria os parques muito rápido. Mas como tem muita fila, e dependendo dos brinquedos que você vai, é papo de 2 horas, 3 horas, 1h30. E aí você vai somando, é loucura. Então às vezes a gente fica mais cansado de ficar em pé em fila do que realmente andando nos parques. Então o que eu sugiro? Faça, por exemplo, você vai fazer ali, primeiro dia, Walmart e Target, para comprar coisa para você comer. Você já chegou em Orlando, já vai para Walmart, já fica ali e tal. Segundo dia, aí você coloca um parque. Geralmente o que o pessoal faz é o Magic Kingdom, né? Então já coloca um parque da Disney. Aí o outro dia você coloca mais um parque, porque dá para fazer 2 seguidos. Aí você vai e coloca um da Universal, ou coloca o SeaWorld, ou enfim, aí você vai criar o roteiro de acordo com o seu gosto e com o que você quer experimentar, beleza? Aí depois você pula o terceiro dia, você vai para um outlet, e aí tira o dia mais para descansar, para ficar mais tranquilo e tal. Aí depois volta a botar outro parque, pode botar um outro da Disney, e aí vai intercalando. Isso é muito importante e você vai me agradecer muito depois da sua volta, da sua viagem, beleza? Se você não sabe, a parte da Disney são 4 parques temáticos, né? Tem o Magic Kingdom, o Animal Kingdom, o Hollywood Studio e o Epcot. São 4 parques. A gente tem também aí para você conhecer os parques da Universal. São 2 parques, você pode fazer eles num dia só, né? Ele tem um expresso que é do Harry Potter, que você pode atravessar de um parque para o outro. Então você pode fazer os 2 num dia só, ou você pode fazer um dia cada parque, beleza? E por exemplo, se você for fazer a Universal Studio primeiro,
Você faz e depois no segundo dia você vai de novo para ela e atravessa de trem para Islands of Adventure. Então é muito legal você fazer esse percurso do trem do Harry Potter, porque é fantástico, você vai adorar. A primeira vez que eu fui, eu não fiz esse percurso porque eu comprei o ingresso, eu não sabia muito bem. Comprei um ingresso que não dava acesso ao trem, então eu tive que fazer os parques separados. Depois, na outra vez que eu fui, que eu fiz esse trem. E é um passeio lindo, maneiríssimo, é muito, muito bacana. Beleza? A gente tem também a SeaWorld, tem o Busch Garden, que é em Tampa, então fica 1 hora e meia de Orlando, então você tem que se programar para sair mais cedo para ir no Busch Garden, caso você queira. E tem outros parques, tem o Eco Park, tem Icon Park, tem vários outros parques legais, tem o Legoland, tem Peppa Pig, enfim, tem um monte de parque que você pode ou não colocar no seu roteiro. Esses que eu tô falando aqui agora são os mais clássicos, que vão ficar dentro de uma viagem de 10, 12 dias, tá? Se você for fazer uma viagem de 15, 17, 20 dias, aí sim você consegue incluir com mais tranquilidade, inclusive parque aquático. Tem o parque aquático da Disney, tem o parque aquático da Universal, tem parque aquático da SeaWorld. Então, assim, tem muita coisa para você colocar no roteiro, e roteiro que não vai faltar. Beleza? Então tá tranquilo. A questão dos parques, dos ingressos, muito importante, já que a gente está falando de ingressos, vamos aí para o sexto item. Não é barato, tá? Algumas pessoas acham que a parte da viagem, o mais caro é a hospedagem, o mais caro é o aéreo e tudo mais. Eu costumo dizer que, para mim, assim, o mais caro são os ingressos dos parques e tudo que tem, toda a logística disso, tá? Por exemplo, você vai comprar os ingressos do parque. Beleza, vai comprar para cada um. Criança não paga até 3 anos, isso é muito importante. Então, se você tiver criança novinha e quiser levar, aproveita. Inclusive, agora eu tô indo viajar com meu filho, que tem 2 anos, e ele não vai pagar. Ano que vem ele já vai pagar e não tem muito jeito. E aí, você ainda tem, se você alugar um carro, você ainda tem custo de estacionamento, que não é barato. Todo dia, quando você for parar teu carro no estacionamento do parque, você vai gastar pelo menos aí $25, $20, dependendo do parque. Então isso não é barato e vai onerar bastante, tá? E a logística toda ali em si, tá? Para você chegar, mas isso aí daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de carro e tudo mais. Mas isso aí a gente fala daqui a pouquinho. E aí, beleza, você vai comprar teus ingressos, comprou teus parques. Uma coisa muito importante, não deixa para comprar seus ingressos lá na bilheteria, tá? Porque pode estar cheio, pode ser que não tenha ingresso para aquele dia. Então compra antes, reserva antes. Ainda mais agora a Disney que tá pedindo para você reservar o dia que você vai, depois da pandemia, eles fizeram esse mecanismo. Então já compra antes, já reserva, já fica tranquilo e vai de boa, tá bom? E aí, já linkando a isso, vamos falar sobre a questão do aluguel do carro, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, mas assim, é uma coisa muito particular e muito de acordo com cada perfil, tá? Eu não posso te dizer o que é melhor, né? Porque as pessoas me perguntam muito, Diego, o que é melhor? Alugar carro ou ir de Uber, né? E assim, não adianta também depender de transporte público, porque Orlando não tem um transporte maneiro, então você não pode depender de ônibus, não tem metrô, não dá para fazer muita coisa. Você tem que alugar carro ou ir de Uber. Beleza? O que vai mudar na sua decisão? Se você, primeiro, gosta de viajar de carro, se você gosta de dirigir, se você não tem medo ou tem medo de viajar em lugares diferentes, de países diferentes, com regras diferentes e tudo mais. Se você vai estar com criança pequena, porque, por exemplo, o Uber, a maioria deles não tem cadeirinha, né? Então, se você está viajando com criancinha pequenininha, bebezinho e tal, isso é uma coisa que vai definir ali se você vai viajar, vai alugar um carro ou não. Aí você tem que colocar, porque as pessoas falam, porque geralmente Uber vai economizar mais. Primeiro você vai ter que colocar na balança, né? Alugando um carro, você vai ter um custo de seguro do carro, se você quiser, né? Mas eu geralmente faço seguro do carro, gasolina, estacionamento dos parques, pedágio, dependendo se você for viajar para algum lugar e tal, mais longe. Se você for de Uber, o que você precisa colocar em prática os percursos. Então você vai ter que fazer uma simulação, inclusive lá no site da Uber tem uma simulação onde você consegue fazer a simulação de quanto que vai ser de um lugar para o outro. O que eu recomendo? Assim, se você puder, se você gostar de dirigir, tiver carteira e tudo mais, aluga um carro. Porque assim, a experiência é outra. É muito mais divertido. Você tem uma liberdade gigante. Você vai dirigir carros que você não tem no Brasil.
Viajar, dirigir de carro em Orlando é super gostoso, a estrada é gostosa, tem estacionamento gratuito em tudo que é lugar que você vai parar, tipo no outlet, numa loja, qualquer coisa, no fast food, tem estacionamento de graça, é muito tranquilo. Você fica muito mais livre para você, por exemplo, vamos ali rapidinho na Target, aí você fica, se você tiver de Uber, né? Tem que pegar um Uber, puxar um Uber pra ir ali do lado rapidinho, depois te pegar um Uber de novo, pra voltar, dá uma preguiça. Então o carro, ele te dá muita liberdade, é muito gostoso, você fica livre para ir para onde você quiser, voltar a hora que você quiser. Eu sugiro muito que você alugue um carro, tá? Se você puder. E aí, linkando a questão do carro, também tem a parte de chip, celular, que você também tem que se organizar. Eu geralmente, eu recomendo, na verdade, que você compre antes também de ir. Tem muitas operadoras, tem muitos lugares que você pode comprar, inclusive lá no meu site do Orlando Bolso, se você clicar lá na chip celular, você vai ser linkado para um site de uma operadora que eu gosto muito, que é a Easy, e aí lá você vai conseguir comprar o teu chip, vai chegar na sua casa muito confortável, no aeroporto não, no avião mesmo, você já troca ali e já fica tranquilo. O que eu fiz, tá? Como a gente viaja muito, não tem um plano da Claro, que é o Passaporte América, onde eu pago um valor mensal e quando eu já chego nos Estados Unidos, o meu plano automaticamente reconhece e ele já transforma para os Estados Unidos. Então ele vai consumindo a mesma coisa como se eu estivesse usando aqui no Brasil, tá? Mas se você não viaja muito para Orlando, não sei o que, não sabe nem quando vai voltar, compra um chipzinho mesmo e vai tranquilo, porque não tem erro, tá? Nos parques também tem Wi-Fi, né? Mas assim, o chip te dá uma segurança muito gostosa de você poder usar a internet onde você quiser. Ainda mais que você vai, viajar, né? Se você vai alugar um carro, você usa o GPS do próprio celular com o Waze ali. É muito confortável e eu super recomendo. Beleza? A questão do dólar, a gente entrando aí no próximo passo, também é muito importante você, assim, o que eu recomendo é você trocar com antecedência. E se possível, se você tiver uma viagem planejada para longe, tipo 1 ano, 2 anos, vai comprando devagarzinho. Vai trocando, juntou R$500, troca. Juntou R$1.000, troca. E vai trocando, porque você vai ficar na média da oscilação do dólar. Então, vamos supor, hoje o dólar está 5,40, 5,40, uma facada. Se você, há um mês atrás, ele estava, um mês e pouco atrás, ele estava 4,80. Agora já está 5,40. Se eu tivesse esperado, se eu ficar esperando, pode ser que ele chegue a 6,50 e não baixe mais. Então você vai comprando devagarzinho. O tempo e tempo, quando você quiser e tiver, você compra e vai guardando. Porque aí você vai pegar uma média. Você nem vai pegar muito barato, nem vai pegar muito caro. E é bem legal porque você vai juntando de acordo com o período, né, até chegar perto da sua viagem. Beleza? Seguro viagem, muito importante, é obrigatório, você tem que ter. Não pode deixar de ter mesmo em si, não só na questão da migração, quando você chegar lá, mas sim por você mesmo. Tá, e sua família, porque eu já tive uma experiência, a gente fez um cruzeiro da Disney, inclusive a gente tá fazendo um agora também, depois eu vou falar mais sobre isso, vai ter um episódio também só de cruzeiro, que é uma coisa que a gente é apaixonado. Tem muita gente que nem sabe que tem um cruzeiro da Disney, então a gente tava num cruzeiro e eu passei mal, muito mal do estômago, e se eu não tivesse o seguro, eu ia pagar uma fortuna, assim, papo de 5, 6 mil reais pra fazer um atendimentozinho bobo, ver como é que eu tava e me passar um remédiozinho pro estômago, entendeu? Então, é muito barato o seguro viagem, não é caro, dependendo do tempo de viagem que você vai fazer. É papo de R$200, R$300, R$400 no máximo aí por pessoa, dependendo do período que você vai viajar. Não é caro, tá? Claro que dependendo do lugar onde você vai cotar, mas não é caro, é bem tranquilo. E assim, é essencial, tá? Inclusive para você chegar lá na hora da migração, se alguém perguntar, se alguém te encher o saco, você já tá ali se prevenindo. Tá? Ainda mais se acontecer alguma coisa, você vai se arrepender pro resto da vida, porque é uma despesa, ainda mais se for alguma coisa séria, a despesa é muito, muito, muito alta e é tudo em dólar. Então, não deixe de comprar o seu seguro. Beleza? E aí, por último aí, pra gente finalizar, a gente já tem um planejamento bem completinho aí, né, nessas etapas que eu te passei, que você vai conseguir colocar numa planilha, e no final você já vai ver mais ou menos quanto que vai dar a sua viagem, então você vai se planejar, vai colocar
parcelado ali, vai comprando, vai resolvendo, né? É aquilo que eu recomendo no início: tira o passaporte, depois tira o visto, e depois se preocupa com as outras coisas, em comprar as outras coisas, porque senão você pode se decepcionar se caso o seu visto for negado, né? E aí depois é só arrumar a mala. É claro que tem muito mais dicas e muito mais coisas quando você estiver lá, mas aí você vai escutando os episódios, porque aí eu vou falando de muito mais coisas quando você realmente de fato estiver na Disney e tudo mais. O importante agora nesse episódio é você saber a importância do planejamento, se planejar, colocar na planilha, não deixe de colocar realmente de fato na planilha, faz o seu roteiro bonitinho lá com os dias, com onde você vai, se você quiser ir em algum lugar para comer diferente, num lugar que você quer jantar à noite diferente, pesquisa antes, bota no roteiro, para você não ter surpresa e você também não gastar mais do que realmente você estava preparado para gastar, entendeu? Isso é muito importante. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado bastante. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar no orlandonobolso.com.br, pode me chamar no WhatsApp, que vai ser um maior prazer. Se você quiser que eu te ajude com uma consultoria personalizada e de acordo com a sua família e com você, pode me chamar também, que eu faço. Eu faço inclusive a cotação de tudo, porque a gente é uma agência de turismo, então você consegue comprar tudo com a gente: ingresso, aéreo, hotel, carro, alugar o carro, chip, tudo a gente consegue fazer para você e personalizar essa viagem para você. Então assim, o nosso sistema eu quero conhecer a sua família, eu vou falar com vocês, a gente vai se falar mesmo, né, via chamada, vou conhecer o plano de vocês, vou auxiliar, vou dar dicas ali, vou falar o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, qual o melhor caminho, como vocês vão chegar, enfim, eu vou ajudar da melhor forma possível. Eu não vou só cotar a viagem e vou mandar para vocês o orçamento, mas sim participar dessa viagem com vocês do início ao fim. Beleza? E qualquer dúvida pode me chamar, pode se comunicar comigo. Foi um grande prazer. Continue acompanhando o nosso podcast aqui no Spotify, onde você se sentir mais confortável. Salva lá o nosso podcast para você não perder todos os lançamentos. E vamos curtir essa terra mágica aí que é a Disney e essa cidade maravilhosa que é Orlando. Beleza? Forte abraço. Tchau, tchau.